Isso é o neuromanagement, é o entendimento de que a empresa é um organismo vivo, é um cérebro vivo e que ele deve ser pensado como tal. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral! Hoje é dia de conversar com meu grande amigo, daqueles que você respeita e admira muito. São 24 anos dedicados à indústria farmacêutica e em capacitar as pessoas para transformar informações relevantes em conhecimentos aplicáveis. Essa é a sua proposta de valor que está escrito no livro que nós vamos falar hoje. Temos a honra de ter no Vioral o executivo da indústria da saúde, que inclusive esteve no cargo de diretor na América Latina, responsável pela área de treinamentos, Flávio Maneira. Maneira, meu grande amigo, seja bem-vindo. Ô PC, ouvintes do Vioral, muito legal estar aqui mais uma vez, dessa vez com um tema um pouco diferente e nem por isso menos interessante, né? Porque são temas que se conversam. Parabéns pelo teu trabalho e pelo Vioral aí, conteúdo relevante sempre para os ouvintes. E olha só, esse é o último episódio dessa temporada, Maneira. Você está trazendo a honra de fechar esse ciclo de 2023. No Vioral a gente entrevistou tantas pessoas legais durante essa temporada, pessoas importantes na indústria, empreendedores, assim, foi uma temporada muito legal, Maneira. Então, obrigado por estar aqui. Nós não vamos falar da tua carreira hoje, nós vamos falar de um filho teu, que é esse que está na minha mão, que é o teu livro, Neuromanagement, Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações. Eu vou trazer alguns spoilers aqui para os nossos ouvintes. Então, se você não leu o livro, você vai ter um pouquinho de spoiler. Mas, Maneira, por que você decidiu escrever um livro? Porque não é um trabalho fácil, né? Putz, cara, nenhuma resposta também não é fácil, porque são vários fatores a decisão de escrever um livro, são vários fatores que são desafiadores, né? Porque a gente trabalha, no meu caso, trabalho, mundo acadêmico, mundo de pesquisa, e dedicar horas, muitas horas, muitos dias, para você conseguir organizar. Foram 4 anos de projeto, nos quais o livro que eu comecei 4 anos atrás não é o livro que eu terminei agora, porque muita coisa vai mudando, revisão editorial, enfim. Mas o porquê? O porquê, resumidamente, é porque eu trouxe tudo que eu acredito e vivencio nesses 3 universos que se conversam, que é a gestão organizacional, a gestão de pessoas fazem negócios, pessoas fazem tudo, e o cérebro, a neurociência. Então, essa é uma junção desses 3 ecossistemas que são interdependentes e tornar isso mais acessível, mais aplicável dentro das organizações. Deixar um legado, né, PC? Esse era o principal objetivo. Foi doloroso, mas o resultado, assim, eu estou bem feliz do que eu tô ouvindo, da crítica positiva das pessoas. Já teve o lançamento em São Paulo, já teve o lançamento em Santos também, e as pessoas podem encontrar isso em qualquer livraria e também tem na Amazon, né, online também. E tem mais, tá? Se você continuar conectado comigo com Maneira aqui, tem uma surpresinha aí ao longo do episódio que eu vou entregar. Mas, Maneira, você assina no teu livro dizendo assim, você é seu cérebro, cuide dele. Por quê? Cara, porque a maioria das pessoas não tem a consciência disso e de tudo que a gente faz de uma forma resumida, né? O cérebro é um órgão extremamente fascinante, mas ele recebe estímulo do meio e internamente. O que eu quero dizer e que eu falo isso no livro? No meio é todo o meio que a gente está. Aonde você está sentado, o que você está cheirando de forma consciente ou não, as luzes, são estímulos que pegam, entram no cérebro. Os estímulos, eles são recebidos pelo meio, eles são processados e tem uma reação, né, sobre isso, e internamente do corpo. E a maioria das pessoas, às vezes, não faz uma reflexão sobre isso, sobre, caramba, deixa eu pensar que eu sou o meu cérebro. E para finalizar essa parte não existe cérebro performático na vida profissional se não existe cérebro performático na vida pessoal, porque é um órgão só. Então a gente fala
de trazer isso de uma forma um pouquinho mais clara. E eu acho que se encaixa, assim, eu tô abrindo aqui, folheando o livro, tem várias partes que eu grifei aqui. Eu tive a honra, gente, o Maneira me mandou um manuscrito, isso aí. Eu tive a honra de ler, e eu sou até, assim, pra mim um orgulho, assim, uma honra também, ter uma citação minha aqui na contracapa aqui do livro. Aqui. Obrigado, viu, Maneira? Mas assim, você... Imagina, mais do que merecedor. Tem um trecho que você fala assim, ó, da integração entre o ambiente organizacional, que é isso que você está falando, e do ambiente biológico, especialmente o comportamento humano. Eu queria te perguntar, como isso está influenciando essa gestão que nós estamos vivendo, essa gestão moderna? Legal. Bom, influencia diretamente tudo. A gente está passando por uma transformação jamais vista na história, né? E isso impacta a gestão. E essa transformação de ordem relacionada à tecnologia da informação, à inovação, à disrupção, à exponencialidade de vários, você já deve ter ouvido tudo isso que eu estou falando, alguns de vocês. Isso impacta diretamente o ambiente e o ambiente impacta diretamente o que a gente faz. Mesmo que, se a gente dividir de uma forma muito rápida aqui, mesmo se a gente dividir o cérebro, o pensamento, tá? O pensamento ele tem 3 grandes partes. Uma, que é inconsciente, que é a grande parte. A gente não tem o percentual exato, tá? Não são conclusivos os percentuais exatos, mas a gente sabe que a inconsciência é o que tem mais do cérebro. Depois vem a pré-consciência e a subconsciência, que é um outro pedaço, uma outra camada. E depois vem a consciência, que é uma pequena camada. E todas elas se influenciam. O fato é que grande parte do que está imputando no inconsciente, no pré-consciente, seja por uma transformação digital que uma organização faz equivocada, seja por um uso de uma IA sem antes entender o que é a IA generativa, e por incrível que pareça, a gente ainda fala IA, que é uma coisa muito antiga, mas eu diria, e a gente talvez vai falar disso, que se a pessoa tem que estudar alguma coisa hoje, urgentemente é entender minimamente o que é IA, né? E o impacto que ela vai causar em todo o ecossistema de todas as empresas, de todos os tamanhos e em todas as pessoas. Então a gente vê essa avalanche de mudança muito rápida, né? Se a gente pegar a linha do tempo, você tem uma falha, um slide que eu gosto muito, que é do sistema, o ser humano está com o sistema operacional em updating, que você faz uma linha desde lá da escrita e você vai fazendo uma linha do tempo. Até de 95, que foi a internet, depois, se eu não me engano, 2000 e alguma coisa que foi a mobilidade, agora em 2023 que entra a IA, não vai demorar mais 10 anos. Vai ser de 2023 para 2025, já vai ser um outro mundo de IA. E isso impacta, a gestão impacta o nosso comportamento. Então é uma provocação de forma que, e impactando isso, o final das contas é que vai ter uma percepção por parte de toda a cadeia do negócio que envolve o cliente, o customer, que vai adicionar ou perder valor. E isso entra um componente fundamental que é o talento. As empresas estão perdendo talentos por uma ineficiência na gestão. Então acho que o resumo da ópera é esse. Falando nesse sentido que você está trazendo, Maneira, tem 2 palavrinhas que estão sendo muito utilizadas no mercado corporativo, que são elas comunicação e empatia. Tá? Uhum. E você também cita isso no teu livro, que é interessante as pessoas estudarem, compreenderem o cérebro para conseguir melhorar essas 2 habilidades, esses 2 soft skills aí, né, que a gente chama no RH. Eu queria que você desse exemplos práticos, assim, o que você tem dito, como que a gente melhora isso entendendo o cérebro? Legal, primeiro eu explico onde funciona isso aí, para as pessoas minimamente terem uma ideia de que é um sistema complexo, onde existem regiões muito específicas. Quando a gente fala comunicação, praticamente o cérebro todo está sendo envolvido no processo de linguagem. É muito complexo, não é uma coisa só de a pessoa acha que comunicação é só broca, Wernicke, né, área da broca, brocar, Wernicke e fascículo arqueado. Não, é muito complexo. Mas e empatia também. O principal ponto prático PC, que a maioria das pessoas sabem ou depois entendem que comunicação é a principal competência do ser humano. As ciências sociais definem isso. E é a que menos é treinada dentro das empresas e é a que maior problema tem. Então, o que se menos treina? Não é uma educação nossa de treinar comunicação. Comunicação, quando eu falo na totalidade. Então, eu estou falando de conteúdo, estou falando de... Bom, vamos começar o processo. Primeiro, pensamento.
A comunicação começa dentro da tua cabeça com o pensamento. Depois ela é externalizada. E depois que ela é externalizada, tem toda uma reação que envolve teu corpo e tua voz. Então é forma, conteúdo, né, e corpo. A gente está falando da integração desses sistemas. A maioria das empresas, elas falham no processo comunicacional. Isso não é de agora. Isso é desde que o mundo é mundo. A maior ineficiência numa empresa é incapacidade, ineficiência na comunicação, no deployment da estratégia, no gerenciamento de equipe, no entendimento porque é interpretativa. Então a gente faz um caminho para primeiro entender, o que é comunicação de fato, onde que ela quais são os mecanismos envolvidos e como que eu melhoro isso. Então a primeira insight, regra, não regra porque eu não gosto de dar regra, mas talvez contribuição que a gente fala, é de que as pessoas têm que ampliar a consciência sobre a sua própria comunicação e não fugir delas, porque envolve um aspecto emocional. Vou dar um exemplo. A maioria das pessoas não gosta de se ver em vídeo, a maioria, e não gosta da própria voz. São duas coisas, você melhor do que eu que estuda isso sabe, que é uma tendência, é um trend de futuro. Se você não sabe fazer vídeo numa empresa hoje, você tem uma desvantagem competitiva. Seja para usar um vídeo interno, seja para o mercado, seja para engajar o cliente, a tua equipe, seja o que for. Vídeo curto é uma tendência crescente. E um fator determinante em treinamento de qualquer competência, seja ela comunicativa ou não, é o fator emocional. E o fator emocional é impactado pelo ambiente onde você treina. Então, olha só, né? A gente está falando que quando eu vou ouvir minha voz para treinar ela, para fazer uma pausa inteligente como técnica, vou treinar o que é um storytelling e a capacidade de fazer um storytelling, porque é processo cognitivo. A importância, PC e ouvintes, de duas coisas relacionadas à comunicação cerebralmente, neurologicamente falando. Duas coisas que são determinantes quando eu estou falando de comunicação. Primeira, neurologicamente falando. A primeira é a leitura. As pessoas, o brasileiro, segundo vários índices, ele lê pouco. Então é menos de um livro ano. Então leitura e escrita. Se eu não leio e se eu não aumento minha leitura, minha habilidade de leitura e de escrita, automaticamente vai impactar em todo o sistema de linguagem. Criatividade, interpretação, síntese, tudo. Então a gente começa um caminho desenhando desde onde começa a linguagem, a comunicação, o que eu faço e por que nas organizações ainda é um problema. Porque isso começa no singular e depois vai para o coletivo. É uma consciência singular que vai ter um impacto coletivo. Acho excelente. E essas dicas são importantes, né? Legal. Agora, Maneira, você estava falando da questão da revolução tecnológica, não dava para fugir desse assunto, então. No mundo onde algumas pessoas estão se estressando com tudo isso que está acontecendo e outras estão se encantando com tudo isso que está acontecendo, qual que é a necessidade do nosso cérebro se adaptar a essa revolução? Porque a gente está se discutindo muito, o processo de adaptação, de mudança de mentalidade é difícil, né? Não existe uma fórmula mágica, as pessoas às vezes querem uma fórmula mágica. Esse ponto é excelente. Sabe por quê? Eu pensei como tem uma parte no capítulo que eu falo do sistema emocional, do sistema límbico, explico ele. O que a gente tem que entender é que ele realmente é quem manda em tudo. É ele. Então significa que para eu ter uma capacidade de entender esse mundo em transformação, estudar tecnologia, mesmo que não seja que você ache que não é da tua área, porque isso vai impactar em qualquer área, o determinante para isso é você ter uma emocionalidade boa. O que é emocionalidade boa? Hoje os papéis estão mais claros com relação a todo o sistema, a neurobiologia das emoções. O que é? Vamos voltar lá atrás. Se o que está faltando no mundo, porque a gente está com um problema de saúde mental, né, emocional, e causada por isso, por essa ineficiência de gerenciar a emoção. Então vamos lá. Gerenciamento de emoção envolve uma clareza do que você come. Então, o que você come vai alterar a tua microbiota. Baseado no tipo sanguíneo que você tem, baseado na tua microbiota, Então, não é tão simples. Então, as pessoas, às vezes, podem gerenciar melhor essa informação se ela mudar, às vezes, o alimento que ela tem hábito de consumir, que está prejudicando o sistema emocional, que vai prejudicar essa reação quando ela vê essa transformação. Um exemplo disso é o FOMO, Fear of Missing Out. Né? Então, o FOMO, quem que sofre FOMO? Geralmente essa pessoa já tem um monte de sistema emocional desbalanceado. O outro é atividade física.
Então a gente volta para a Organização Mundial da Saúde, que ela fala: não seja sedentário, coma bem, cuidado com o álcool, cuidado com o sono. Se a gente pegar os elementos básicos de uma saúde, você já vai ter um sistema emocional um pouco melhor. Se eu tenho um sistema emocional, quando eu recebo informação, eu consigo gerenciar melhor todo o processo que acontece quando eu ganho uma informação, quando eu processo ela e quando eu vou reagir a ela. Nesse caso, a gente está falando de ambiente. E hoje, se você toma decisões melhores com relação a coisas básicas, que é... Vou dar um exemplo, PC. Se você vai para um desafio relacionado ao corporativo, e uma música que você gosta é capaz de rapidamente modificar o teu humor. Todos vocês sabem disso. Então, música, coisas prazerosas que vocês sabem. E eu estava discutindo hoje cedo com um amigo meu sobre... O pensamento, ele é muito forte. Tem um estudo que mostrou pessoas com linfoma que recebem um tratamento e elas têm um pensamento por natureza mais negativo do que positivo quando recebe essa notícia, ela responde pior ao tratamento. Diferentemente de aquelas poucas pessoas que são mais otimistas ou têm um pensamento um pouco mais... Porque é elétrico, é químico, isso vai para o teu corpo inteiro. Então... E como que está o pensamento? A notícia ruim vende mais do que a boa, né? Então, isso é tudo pensado. Você vai ligar a televisão, sei lá quantos %, ou com outra mídia, você vai ver com notícias polêmicas, negativas. Se você não tiver esse balance e essa consciência, você vai ficar com o seu sistema emocional mais abalado, o que vai atrapalhar todo o processo de pensamento. Você estava falando do FOMO, mas a gente já está até começando a discutir o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Que as pessoas falam assim, cara, você tem que ter esse momento de falar assim, eu vou deixar isso de lado porque eu quero aproveitar um outro momento. Né? Então, assim, o oposto disso aí. Você já tinha falado um pouquinho de IA. Você acredita, né, que esse tipo de habilidade, ou seja, que a IA vai desempenhar um papel mais central em toda a nossa carreira? Onde que entra aí o neuromanagement, né? Quando a gente está olhando a chegada da IA, né? Onde que você encaixa o seu livro nisso tudo, Maneira? Legal, eu acredito que sim. Na verdade, ela vai ser determinante, ela vai dar um salto, não é um pulo pequeno, é um salto em todos os profissionais, em todos os setores e etc. Automaticamente, o que vai sobrar? Se eu tenho mais tempo para ter o meu irmão, eu sempre falo que a IA é o irmão ou irmã, né, o nosso braço mais inteligente. Então ele vai ser o braço ali biônico que você vai ter tua parte humana e vai ter tua parte biônica. Perfeito. Ele vai ser o biônico que vai pegar um monte de coisa, vai pegar aquele Big Data e vai te ajudar a tomar melhores decisões. Você também tem uma fala relacionada a isso. A IA, ela deixa a gente mais humano. Então a gente vai ter mais tempo porque a gente vai ter uma possibilidade de ser mais produtivo. A gente vê hoje criador de conteúdo, hoje criação de conteúdo. E isso não é só para quem trabalha com criador de conteúdo. Acho que para mim todo mundo tem que ser criador de conteúdo. Acho que é uma tendência, já né? E vai ser cada vez mais. Então, esse é o ponto. Automaticamente, se eu entendo que eu vou ter capacidade de ser mais humano, se apropriar dos conhecimentos que... Por isso que o livro traz isso. Os conhecimentos que a neurociência te oferece... eu vou dar um spoiler aqui, né? Tem um canvas exclusivo do neuromanagement. Aquele canvas, ele a tua resposta aqui. Isso no livro? No livro a pessoa vai ter um QR Code no final que vai levar ela um canvas para tornar aplicável o que eu falo no livro, né? Então eu quero ter uma ferramenta de aplicabilidade. Tem um QR Code. Um QR Code. Eu tô vendo. Na verdade tem dois. Tem um QR Code para entrevista. Entrevista no YouTube e o Canva em tamanho A1. Isso aí. É um canvas super bonito que segue uma linha e ele é conformado por 7 temas. Então essa capacidade da pessoa treinar a sua percepção sistêmica e interdependente como o corpo humano. O corpo humano, ele busca o quê? Homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Se o sistema está funcionando errado, vai impactar outro. É a mesma coisa no neurogestão. Então a provocação da neurogestão é, se uma área está fazendo alguma coisa que não está legal, ela vai impactar outra, que vai impactar outra, que vai impactar outra, porque é marketing, vendas, é área de suporte, é a estratégia que vem de regiões e para locais globais e que você tem que adequar ao local. Então, isso é o neuromanagement, é o entendimento de que a empresa é um organismo vivo, é um cérebro vivo e que ele deve ser pensado como tal. E Maneira, tem como... as pessoas estão ouvindo a gente falar, né?
ela precisa entender dessa parte da ciência. Eu li o livro, assim, eu não tenho esse conhecimento tão técnico e eu consegui navegar fácil nesse livro. Serve para qualquer um, né, maneira? Inclusive, se a pessoa fala assim, pô, tô louco agora por esse Kanban, compra o livro, dá para praticar esse Kanban. Vai ter ele lá. Vai ter ele lá, né? Vai ter ele lá. É lógico que ele tem um racional, são 15 capítulos que a gente segue um racional. Você viu que entre por exemplo, capítulo 2, que eu entro em estrutura e anatomia, tem terminologias que são um pouco técnicas, mas que são totalmente compreendíveis. Por quê? Porque eu coloco lá a estrutura, mas aí eu explico aquela estrutura e você vai ver que vai ter uma história curta ancorando aquela explicação. Então a gente procura trazer histórias, né, de guerras, de um monte de coisa. Você viu aí de filosofia, a gente referencia a filosofia. Aliás, neurociência navega com um monte de ciência, né? Com filosofia, com psicologia, com economia, enfim. Então a gente vai trazendo histórias para tornar a leitura agradável, fluida e que a pessoa consiga depois, no capítulo 15 em diante, a gente entra especificamente na aplicação. 15 em diante não, perdão. 10 em diante, do 10 ao 15. Então aí a gente entra na aplicação. Então foi todo pensado esse racional, esse caminho para tornar a leitura fácil e acessível a qualquer um. Agora, eu quero entrar num tema, então, que eu acho que a gente está falando e se fala tanto em uma série de coisas, que é a parte de diversidade e impacto social, que está até na sigla lá, ESG, você fala também, né? Qual que é o impacto, então, dessa diversidade de gênero que as empresas precisam ter, racial, de pensamentos, ou seja, nas equipes, como isso impulsiona a inovação e criatividade, que é o que a gente está exigindo do ser humano hoje na era das máquinas. Exato. Quanto mais diversa for a equipe, melhor é para esse fenômeno. O problema é que o ser humano, por natureza, vamos pensar comigo, PC, a gente é criado numa família, que é criada num bairro, que é criada numa cidade, que é criada num país, que é criada numa região. Tudo isso tem uma sociologia. Então, ou seja, o núcleo família vai te imputar um monte de coisa quando você está no desenvolvimento cerebral e psíquico, criança até adolescência, que tu vai começar a entender de coisas. Vão criando, nessa tua formação, vieses, muitos vieses. Vão criando pré-julgamento, vão criando julgamento, vai criando um monte de coisa. Então, quando você chega numa determinada idade que o teu pensamento fica mais crítico, e a gente está falando isso quando fecha uma região central, por volta dos 25 a 30 anos de idade, a gente começa a questionar as coisas. Né? Então a gente já passou a adolescência, que é aquela revolta química, porque está acontecendo uma revolta química no cérebro, e o reflexo disso é um adolescente mais impulsivo, com menos controle inibitório, tudo aquilo que a gente sabe, mas faz parte do jogo quimicamente. Depois, quando fecha, a pessoa começa a questionar, e aí vai para os conflitos, que é um grande problema dentro de qualquer organização, gestão de conflito, do gestor e por aí vai. O que a gente tem que entender é que se eu explico isso para as pessoas, isso é provado porque eu faço isso, então vamos explicar onde é formado o viés. O que é viés? E como que você, sem saber, você está tomando provavelmente decisões viesadas. E numa equipe, o que vai forçar a criatividade, o pensamento criativo, pensar fora do padrão, não é quem pensa igual a você. É quem pensa diferente em outros contextos. E aí tanto decisões relacionadas a ideologias, a religião, a tua decisão, tudo. O teu estilo de roupa, tudo vai, quanto mais diferente for, melhor é. E isso vai funcionar de acordo com a maturidade de cada um, e a maturidade envolve emocional e não emocional, envolve conhecimento. Peraí, deixa eu entender como que é formado, eu tenho que entender como que é formado os vieses e o preconceito. Se eu entendo esse mecanismo, talvez eu vou estar um pouco mais desarmado quando eu ver na minha equipe uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Porque a primeiro momento o teu cérebro vai falar, cara, foge. O cérebro, ele nos engana o tempo todo. O tempo todo, ele é um grande vilão. Muitas coisas que a gente está vendo não é exatamente aquilo que a gente viu. Né? Então, entre um fato e o que o cérebro mostra, é um caminho muito grande. O fato que a gente acha que é, né? Lógico. Quero exemplos práticos, assim, porque você gosta muito disso, você traz isso no teu livro, né? Como, quando a gente está falando aí de cérebro e gestão, do futuro das pessoas e organizações, como que na prática a gente consegue, por exemplo, otimizar a tomada de decisões e o comportamento no ambiente organizacional, entendendo mais tudo isso? Bom, o primeiro passo sempre é colocar as pessoas... Bom, o ambiente, quando você promove um workshop, eu sempre falo, vai dar primeiro... A gente tem umas etapas que tem que fazer. Primeiro, levar a reflexão. Reflexão
levar dado, explicar isso, por exemplo, que eu acabei de explicar. Então, primeiro, reflexão. Depois, a gente vai para ação. Vamos fazer algum workshop com pessoas. E aonde que eu vejo que as empresas erram, PC, é no como, é na metodologia. Então, vou dar um exemplo. Se você não se preocupar, tem uma área da neurociência que está crescendo muito, que chama-se neuroarquitetura. Se você não se preocupar com a luz, com o design, com a disposição no ambiente e com a temporalidade, com o tempo que tu vai fazer aquele workshop, tudo isso tem que ser pensado. E isso pensado vai impactar diretamente no make sense, ou seja, no processo que começa no sistema atencional, ele passa... Qual que é a grande dor hoje, tá? É a atenção. Qual que é o grande problema neurocientífico? A atenção. A gente está perdendo a atenção. A atenção é precursor do foco, que é precursor do aprendizado, que é precursor do começo da memória. Então esse caminho, que é exatamente o que eu falei, que vai desde o sistema atencional até a consolidação de memória e incorporação do conhecimento, em outras palavras, no mundo da gestão, é você falar para o gestor uma coisa e ele incorporar aquele conhecimento. Ou para a força de vendas, ou para o gerente de produto, ou para o marketing, ou para quem seja. Ou para a logística, enfim. Aonde que erra? Primeiro ponto, na metodologia, ou seja, no ambiente certo, de acordo com a pessoa certa, para capacitar o conteúdo certo. Primeiro é isso. E o segundo ponto que erra é na falta de continuidade. As pessoas acham que levar uma palestra, um workshop vai gerar mudança de comportamento. Não vai. E aonde que eu vejo o erro é falta de continuidade, porque o ser humano é o mesmo ser humano de 300 mil anos atrás, o cérebro é o mesmo, e para mudar padrão não é 21 dias que você vai mudar um hábito. 21 dias você muda o hábito. Não, nós somos singulares, depende de um monte de critérios, de fatores para você começar a mudar um comportamento numa organização. Veja esses dois fenômenos muito falhos. Além, claro, da escolha errada, da consultoria errada, tá? Não, o briefing foi mal passado. O impacto disso é que a gente vai ter uma ineficiência. Tem um vídeo que eu adoro da Roseline de Torres sobre liderança, ela é uma estudiosa em liderança, e eu acho que você sabe desse dado, a gente está com uma escassez de bons líderes, né? A gente está com uma escassez de liderança. Você sabe o nome desse vídeo, até para os nossos ouvintes aqui, se vocês quiserem procurar? Ou... Sim, o que grandes líderes fazem. O que faz um grande líder. O que faz um grande líder, da Roselinde Torres. Roselinde Torres. Então eu vou até deixar esse link aí na descrição do nosso episódio para quem. Já achei o livro aqui, ó. O livro, desculpa. O TED. O TED, isso que eu ia falar, um TED Talk, né? Tá certo? É isso aí. É fantástico esse TED, 9 minutos. E ela fala em torno de 3 questões, que eu não vou dar spoiler pro pessoal ver esse TED. Eu tive aula com ela na Columbia University em 2000 e alguma coisa, agora eu não lembro. Mas assim, e depois que eu tive aula, ela teve esse TED aí, foi genial. O que eu quero dizer é que a gente tem uma ineficiência de programas de liderança. E a gente está colhendo uma resposta disso, assim como o corpo. O que a gente faz agora vai ter um impacto daqui a 10 anos, ou menos. Não cuida de músculo, não faz atividade física. Cara, daqui a 10 anos você vai precisar mais músculos, você vai precisar de um monte de coisa. Então a gente não está cuidando disso porque a gente não tem uma cultura de pensamento antecipado. A gente tem uma cultura de pensamento reativo, e não proativo. E isso muda o jogo num dia de IA, no mundo de IA, no mundo de predição, no mundo de dados. Cara, então é jogar xadrez, que é o que você sabe. Perfeito. Que eu gosto de falar. Agora, você está em sala de treinamento com frequência aí, não só no Brasil, Sim. mas na América Latina. Dá umas dicas do que você aplica desse conhecimento todo do cérebro para que o treinamento tenha melhor participação ou engajamento, ou talvez para que as pessoas consigam sair de lá com algo melhor absorvido. Na verdade, começa esse processo de engajamento ou encantamento, é aquilo, né, PC? A gente só vai fazer user experience se a gente fizer o employee experience, porque um está conectado no outro. Então, a primeira coisa é antes do treinamento. Tá. Antes do treinamento, você já tem que entender muito bem como que eu vou gerar uma expectativa, né? Gerar uma expectativa para quando a pessoa for, ela já vai emocionalmente preparada para o que vai ver. Então, esse é o primeiro passo, é antes. Então, a gente fazer um teaser bem feito de acordo com o público, uma linguagem adequada, porque você não quer ir num lugar que você já está indo para o treinamento. Se você vai para o treinamento, que é obrigado, e você já vai com um monte de preconceito de viés. Né? Você já vai, mais um treinamento comercial, mais um treinamento de vendas, que eu vou ter mais um treinamento de técnica de vendas. E a gente tem que encantar a pessoa. Então, primeiro, como que eu vou encantar, e aí envolve técnicas de comunicação, por aí vai, né? Como que eu vou fazer a chamada, né, para o desafio?
Quando chega no treinamento, somos seres emocionais. Então tem que cuidar, primeiro, aquilo que eu acabei de falar, do ambiente, do design, da disposição da sala. Vou dar um exemplo muito claro. Não pode ser carteira nem espinha de peixe. Não pode. Tá? Então, se é um treinamento, tudo bem, se é uma convenção, uma palestra, mas se é, aí é diferente. E aí tem que tomar um outro cuidado, que é a agenda e tempo de cada palestrante. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada atenção. Sim. Passou 20, 30, 40 minutos, a atenção vai caindo. Então, a primeira coisa é, antes, durante, é se preocupar com a sala, com a estrutura, com a agenda, com quem vai falar, com todo o contexto, né? Com a embalagem, com o conteúdo. E, por fim, depois desse treinamento, você tem que manter algumas pílulas com relação aos principais pontos que você quer gerar de mudança. Então, eu uso algumas ferramentas de vídeos curtos relacionados ao treinamento que teve. Então, a pessoa ela vai manter aquele treinamento ativo até ir para o próximo nível. Perfeito. Ou para o próximo treinamento. Maravilha. Você encerra seu livro, estou até abrindo aqui para ler, falando de duas... Eu adoro essa... Eu já ouvi você falar isso em uma palestra também, mas falando sobre duas datas de nascimento que você teve. A biológica e a do despertar. O que é isso? Explica para as pessoas o que é ter duas datas de nascimento e não ter gêmeos. Legal, a gente tem uma data de nascimento que é a biológica, quando a gente nasce, no meu caso 11 de setembro de 74, e a gente tem uma, que é a que eu prefiro ficar, que só vem com a maturidade, com um monte de coisa, e não tem uma idade biológica para ela acontecer, pode ser uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, que é quando a gente lança um olhar inteligente sobre a gente mesmo, livre de autossabotagem. Por quê, PC? O ser humano se autossabota o tempo todo. E faz parte do jogo porque a gente tem uma coisinha psicologicamente chamada ego. O problema é quando é muito ego, o problema é quando é muita autossabotagem. Então eu falo que autossabotagem e ampliação de consciência são duas coisas que andam em conjunto. Eu diminuo a autossabotagem, eu amplio minha consciência e eu consigo jogar a verdade comigo mesmo. Então eu acho que essa foi a reflexão que eu faço, que eu tive... E isso acontece baseado em eventos na vida, né? As dores e os amores, né? Geralmente pelas dores. Então, vão acontecer coisas que você vai evoluindo, né? Então é o seguinte, se você ficou conosco até agora, tem a surpresa. Eu prometi uma surpresa para vocês. No dia que o Flávio Manera lançou o livro dele aqui em São Paulo, eu peguei 2 exemplares. Um, lógico, meu, que tá aqui na minha estante, de coração, autografado. E outro, também autografado, aos ouvintes do Vioral. Você é seu cérebro, cuide dele. Eu vou dar para a pessoa que compartilhar no Instagram dela, ouvindo esse episódio e escrevendo o seguinte, tem que marcar o Vioral, tá? @Vioral. E escrever o seguinte, você é seu cérebro. Se você compartilhar ouvindo o Vioral, esse episódio, escrever, você é seu cérebro, eu vou entrar em contato com você, vou pegar teu endereço, vou te mandar esse livro, Neuromanagement, Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações, do Flávio Manera. Olha aí, Manera, que legal. Que legal. Surpresa pra mim, obrigado, tá muito legal, muito legal. Tô mandando isso. Pra encerrar, Manera, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? O que foi essa coisa? Cara, lançar um livro. Como é que foi? Foi bom? O que você achou? Fala rapidinho assim, pra quem também tá pensando em lançar um livro, como é que é essa experiência? Dolorosa, agradável, difícil? Eu acho que é um conjunto de coisas, eu acho que é tudo isso que você falou. Porque são etapas, né? A revisão do livro, tudo mais. No final, quando você vai pra livraria, com o produto pronto, com as pessoas ali que você gosta, que fizeram parte de toda essa trajetória, é muito legal, assim, é um marcador, né? Eu sempre falo que a gente tem marcadores emocionais, nascimento de um filho, casamento, separação, tô brincando, pode ser para alguns. Então, assim, tem um monte de marcadores emocionais, e faz parte, altos, baixos, né? Mortes, nascimento, é tudo uma dualidade, né? E o livro é um marcador, sem dúvida, emocional, fortíssimo, porque é um legado que você deixa, né? Então agora já vem a ideia, eu rodei tanto a América Latina que eu já tô com ideia do segundo livro. E já vamos embora. Que legal, legal. E a segunda pergunta é, se a gente abrir teu Spotify agora, o que você tá ouvindo, Manera? Vioral. Eu falo, sem puxar o saco. Eu acabei de passar aqui. eu falo do Vioral para todo mundo, mas e eu encontrei aqui
acabei de encontrar, né, no espaço aqui o Ivan Morel. Eu vou gravar um podcast para ele também agora para Desobediência Produtiva sobre o livro. Ele acabou de me convidar também, vamos bater um papo. Mas sem sacanagem, eu falo do Vioral mesmo. Tava ouvindo o Vioral. Maneiro, queria agradecer demais, valeu. Parabéns pelo livro. Sucesso com o livro. E não esqueça, se você tá ouvindo, tem esse presente. A primeira pessoa que compartilhar marcando o Vioral e escrever "Você é o seu cérebro". Olha só, você é seu cérebro. E compartilhar que você tá ouvindo esse episódio, eu vou entrar no direct message, a primeira pessoa, tem um livro aqui. Vou entrar em contato com você e vou te mandar essa cópia autografada. Maneira, meu amigo, obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço, PC. E obrigado, valeu, ouvintes do Vioral, por mais uma temporada. Todos os outros convidados e convidadas que passaram por aqui, vocês foram sensacionais. Eu aprendi muito com todos vocês. Foi maravilhoso. Ouvintes, obrigado por mais um ano. 6º ano, ano que vem estamos partindo para o 7º ano disso, Maneira. Que legal, parabéns. Mais de muitos. É isso aí. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um episódio do Vioral, o último dessa temporada com meu grande amigo Maneira. Obrigado, obrigada. Beijos, boas festas. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.